E agora, em termos mais práticos, como a gente faz para achar uma base de um espaço vetorial? A gente aplica aquele teorema lá, ou pelo menos a demonstração do nosso teorema, de que todo espaço vetorial tem base. Como que era a demonstração? Primeiro supõe que tem um conjunto gerador e um conjunto linearmente independente, e daí a gente vai adicionando elementos do nosso conjunto gerador no nosso conjunto linearmente independente. Então a gente aplica exatamente esse processo em termos práticos, tá, concretos, para encontrar uma base de um espaço vetorial. Primeiro tem que achar um conjunto gerador, e é sempre, no caso, finito, tá? Sempre vamos considerar espaço de dimensão finita. V1, V2 até Vn. Caso você tenha um conjunto Li que está contido nesse conjunto finito aqui, aplica aquele processo, tenta adicionar esses elementos V1 até V1, V2, até onde for, no teu conjunto linearmente dependente. Tá? Mas se não tiver nenhum conjunto linearmente dependente no início também, pode ignorar. Então o primeiro passo principal é encontrar um conjunto gerador finito. E a gente ignora todos os vetores nulos, tá? Porque vetor nulo não faz nada em combinações lineares. Ignorando o vetor nulo que pode aparecer aqui, vai ter um conjunto gerador finito ainda. E a gente toma o primeiro elemento da base como o primeiro elemento do conjunto gerador. E qual que era o passo? Qual que era o passo que a gente aplicava? Olha para o próximo elemento do conjunto gerador, vê se adicionando ele a base que a gente está construindo consegue algo independente ou dependente. Se for independente, a gente adiciona o vetor. Se não for, esquece o vetor, passa para o próximo. Tá? Então a gente adiciona, se tudo se manter linearmente independente, e não faz nada caso contrário. A gente repete esse processo de adicionar, tentar adicionar cada um dos vetores do conjunto gerador à nossa base que a gente está construindo, se for possível, ou não faz nada se obter algum conjunto linearmente dependente. Então, considera o seguinte subespaço vetorial de R3, que ele é definido como o subespaço gerado por 4 vetores dados, tá? Em particular, ele é um espaço vetorial e ele tem uma certa dimensão. Como que a gente acha uma base para esse subespaço e como que a gente determina a dimensão desse subespaço vetorial? Aplica esse processo. Olha, não tem nenhum vetor zero, então não tem que fazer nada no começo. Tá? Não tem que ignorar os vetores nulos. E a gente já tem um conjunto gerador. Vamos tentar adicionar um elementinho de cada vez na nossa base. Tá. Primeiro passo era adicionar o primeiro elemento do conjunto gerador na nossa base. Vamos adicionar o A. Segundo passo, vamos ver se a gente adiciona o vetor B ou não. Se A e B forem linearmente independentes, a gente faz isso. Caso contrário, fica só com A. Como que a gente verifica se vetores de Rn são dependentes ou independentes? Mesmo teorema de uma aula passada, a gente escalona a matriz que tem esses vetores como colunas, tá? Esse processo sempre dá certo. Põe os vetores na coluna e escalona a matriz. Aqui está um possível processo de escalonamento, e a matriz escalonada reduzida, que a gente obtém no final, é uma identidade em cima e zeros embaixo. Cada coluna tem um pivô na forma escalonada reduzida. E o teorema de uma aula passada dizia, nesse caso, os vetores que formavam as colunas da nossa matriz inicial são linearmente independentes. Olha que maravilha. Então, eles são independentes, a gente pode adicionar o segundo na nossa base. Vamos lá. Então, agora com essa partezinha formando a nossa base. Vamos tentar adicionar o terceiro vetor que era dado, que ele está aqui, 22, 16, 26. Ora, a gente já tem o A e o B. Se adicionando C
ainda tiver algo linearmente independente, a gente adiciona ele. Caso contrário, fica só com A e o B. E a mesma coisa, vamos escalonar a matriz que tem os vetores A, B e C como colunas. Então aqui eu estou omitindo os passos. A forma escalonada reduzida é essa aqui. Opa, mas eu não tenho um pivô na terceira coluna, o que é um problema, né? Isso significa que esses três vetores não são linearmente independentes, ou seja, eles são dependentes. Como ao adicionar o vetor C eu consegui algo que é linearmente dependente, eu não adiciono ele. Tá? Faltou um pivô na minha matriz. Esses três vetores não são ali, eu não faço nada. Eu continuo só com os vetores A e B na minha base. E tinha mais um, né? Tinha o quarto vetor. Mesmo processo. Vamos ver se a gente adiciona o vetor D. Tá? E a gente tem que ver se o vetor D é linearmente dependente ou independente com A e B, não com A, B e C. Na verdade, o resultado daria o mesmo, mas a nossa base tem só A e B. Tá? Então, vamos ver se A, B e D são dependentes ou independentes. É o mesmo processo. Forma uma matrizinha que tem eles como colunas e escalona. Tá? Olha, de novo, a terceira coluna não tem um pivô. Portanto, esses vetores não são linearmente independentes. A, B e D não são ali. E a gente não vai adicionar esse vetor à nossa base. Continua só com A e B. Tá, mas não tem mais nada para a gente testar. Chegamos no fim. Portanto, A e B realmente formam uma base para o subespaço gerado por A, B, C e D. Faltou escrever umas chavezinhas aqui, tá? Que é o nosso espaço U. Então, nesse caso, o conjunto gerador, que a gente tem que tomar logo no início, ele já foi dado de cara, né? Para outros tipos de subespaços que não sejam diretamente dados por conjuntos geradores, a gente tem que achar conjuntos geradores. E depois vai botando um vetorzinho de cada vez, vê quando é li, quando não é, e adiciona um novo vetorzinho à base sempre que for li.